Olhe à sua volta. O mundo não é só o que você vê. As coisas não são apenas o que aparentam ser. Existem muitos desejos, memórias, anseios, sentimentos que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. É a dimensão subjetiva. Reconhecer sua presença pode fazer toda a diferença. Você já parou para pensar em como percebe o mundo? Quantas cores diferentes você percebe nessa imagem? Milak, que é um esquimó, vê mais de 10. Quantas das pessoas que você vê estão indo trabalhar? Mari, que mora na cidade de São Paulo, sabe que quase todas. Quantos perigos você vê nessa rua vazia às 5 da tarde? Kleber, que mora em Vigário Geral, sente que tem muitos. Lá, rua vazia é sinal de perigo. A grande maioria das pessoas de uma mesma cultura percebe o mundo de forma parecida. Isso parece normal. Que figura é essa? Coração! Coração, muito bem. Qual é a cor do coração? Vermelho! Muito bom, todo mundo acertou. Como é que o Enzo sabe? O que é isso? Laranja! Esse é o sorvete! Esse sorvete é de quê? Morango. Quando é que Milak não vê os tons de branco? Quando Mary não percebe o andar de São Paulo? E Kleber não identifica o perigo na sua rua vazia? A consciência é esse conjunto de vivências. São pensamentos, são lembranças, são desejos que você experimenta. Quando eu tenho uma alteração da consciência, eu simultaneamente tenho uma alteração da consciência das outras pessoas, de quem são as outras pessoas, e tenho uma alteração da consciência do mundo. Então isso tanto vale para aquelas pessoas que, por uma razão, às vezes alheia à vontade delas, ultrapassam essas fronteiras, né, como as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, um esquizofrênico, como aquelas pessoas que voluntariamente, e não de forma compulsiva, ousam, né, de alguma maneira, experimentar até onde vão as fronteiras da consciência. Que tipos de mundo eu posso habitar se eu modifico a minha experiência subjetiva? Max é piloto, Darcy é pedreiro, Jorge é policial e Carlito é médico. Para a sociedade, é importante que eles estejam atentos e conscientes. Mas Max, Darcy, Jorge e Carlito não vivem o tempo todo assim. Nem o resto do mundo. Meu nome é Márcio. Eu sou mais conhecido na cena como Márcio TPS. Eu já estou há 10 anos envolvido com a cena eletrônica, sem nenhum tipo de auxílio de droga nenhum. Eu consigo entrar num estado de transe, justamente pela música, é muito psicodélica. Oi, Sabrina Flor. Eu sou produtora de festas de música eletrônica. Com a batida constante e a duração do evento, já conduz a pessoa a um transe. Minha Lorixá, Ana Mimi de Nanã, eu sou Célia de Bessém. Cada um tem um tipo de consciência. Eu tenho uma consciência, minha mãe de santo tem outra, como ele tem outra e meu neto aqui tem outra. Você entra em transe, o orixá toma a sua cabeça para você não saber o que você está fazendo, o que você vai fazer. Quem vai fazer é o nosso orixá. Você viaja para outro mundo. Meu nome é Paulo Roberto Silva e Souza, sou considerado como um padrinho na doutrina do Santo Daime. Você, num outro estado de consciência, a sua capacidade cognitiva aumenta, a sua sensibilidade aumenta, a sua capacidade de concentração aumenta e, principalmente, você tem a possibilidade da experiência visionária, entende? Que é o que realmente é a excelência do ritual. Meu nome é Mahavir, sou professor de yoga. Mahavir é o nome que eu tive em iniciação. O meu mestre me deu esse nome, é um nome espiritual. Quanto mais a mente mergulha nas camadas mais internas,
mas ela se aproxima de uma mente que não é individual, ela é coletiva. À medida que você vai meditando, entrando em grau de meditação cada vez mais profundo, o teu grau de consciência se expande, ele cresce cada vez mais. As razões pelas quais as pessoas alteram suas consciências podem ser muito diferentes. O inglês Timothy Leary e o americano Aldous Huxley usaram drogas como mescalina e ácido lisérgico para experiências psicológicas com o objetivo de ampliar a percepção humana. Para eles, estar alterado por drogas fazia todo sentido. Um conjunto limitado de modos de agir, de pensar, de sentir, de se comportar é tolerado, né? Aquilo que ultrapassa esses limites começa a ser visto com desconfiança. Os incas achavam que a folha de cocaína era um presente dos deuses para que os homens pudessem suportar a fome e a fadiga. Há 2000 anos, chineses usavam a maconha como anestésico. Índios brasileiros faziam bebidas alucinógenas a partir de plantas usadas em seus rituais no Brasil colônia. A humanidade consome drogas há muito tempo, mas no século XX essa questão se tornou um problema mundial. O que aconteceu? O prazer vem em adquirir, em consumir. E a gente sabe que o drogado é aquela pessoa que tem prazer em consumir. Então eu até acho que o paradigma dessa sociedade moderna é o drogado. Se a gente fosse resumir, a gente diria que as pessoas usam droga para sair de um estado e entrar num estado de elevação, de um estado de exaltação. As pessoas usam droga para fugir da dor, como um jeito de aliviar a dor e como um jeito de aumentar o prazer. De acordo com alguns pesquisadores, o chocolate provoca reações químicas no cérebro semelhantes às causadas pelas drogas. Eu acho que a sensação que ele dá para quem aprecia, para quem é focado nisso, é inigualável, porque só o chocolate que vai te satisfazer, não tem como você fugir disso. Eu sou apaixonada por chocolate. A cafeína é a substância psicoativa mais usada no mundo. Seu consumo exagerado pode causar sintomas como contração muscular, taquicardia, tensão e pensamento acelerado e desorganizado. Hoje eu tomo 15 xícaras de café por dia no trabalho. Principalmente em casa não, em casa 4 xícaras, entendeu? Eu acho que eu fico mais ligada. Tanto quando eu tô com fome eu tomo café, passa a minha fome. A sensação é que passa, né? Tô com sono, eu tomo café. Eu acho que melhora o sono. Gostei. Delícia. Dados oficiais da Organização Mundial de Saúde demonstram que o tabaco matou mais do que todas as guerras. Foram mais de 5 milhões de mortos por ano. 500 milhões em todo o século. Eu comecei a fumar roubando cigarros do meu pai, dos meus irmãos. E depois eu comecei com uns 15 anos, 16 anos, eu já comecei a comprar maços. Eu me lembro que quando eu era, sei lá, adolescente, sei lá, tinha uma coisa meio de, saca, style, assim, pegar um cigarro, ficar fumando. Sei lá, eu adorava fumar nos lugares, para as pessoas me verem fumando. Mas hoje em dia já não tem menor prazer. Eu não sou o tipo de fumante que... Eu não gosto de fumar cigarro. Eu fumo porque eu sou compulsivo e viciado em cigarro. Eu tenho uma mania... Isso caracteriza bem uma pessoa viciada em cigarros, assim. Eu tomo banho fumando cigarro. Por exemplo, eu entro no box com o cigarro na mão, fico fumando, ligo o chuveiro, aí vou fumando. Aí daqui a pouco eu enfio a cabeça embaixo do chuveiro e o cigarro continua aqui. E geralmente eu só paro de fumar porque começa a molhar e o cigarro acaba apagando, assim. A alteração da consciência não é o que parece. Isso faz parte da dimensão subjetiva. O que faz uma droga ser ilegal e outra não? Em 1919, o álcool foi proibido nos Estados Unidos.
Com a ilegalidade, surgiram quadrilhas para controlar o comércio. Al Capone foi o mais conhecido criminoso daquela época. A lei seca foi revogada em 1933 e o consumo de bebida não aumentou. Estava num ponto que eu já bebia de manhã, de tarde, de noite, sentava na frente do computador com uma garrafa de cerveja do lado, 2 e ia embora. Eu percebi isso quando eu comecei a beber compulsivamente. Eu bebia e bebia e bebia e bebia. E tinha um amanhecer péssimo e isso também estragava a minha vida profissional, pessoal. Arrependimento no dia seguinte, culpa. Mas dá uma sensação a bebida dá a sensação de prazer naquele momento, no momento que você bebe. O problema é o depois, o que causa, né? A gente perde a dignidade, o respeito. As pessoas olham para você como se fosse um marginal, sabe? Eu comecei a falar, não, gente, eu sou um ser humano íntegro, eu preciso reverter essa situação. E foi o que eu fiz. Eu não deixei de fazer nada daquilo que eu gostava pelo fato de não beber mais. Eu continuo saindo, dançando, curtindo. Enfim, não há necessidade, eu não vejo mais a necessidade da bebida na minha vida. É melhor Gustavo não tomar esse cafezinho. Se tomar, pode querer fumar um cigarro. Se fumar, vai ficar com vontade de beber um chopp. Se beber um chopp, vai querer maconha. Se viciar em maconha, vai experimentar cocaína. Se gostar de cocaína, vai para a heroína e aí morrerá. Será que é mesmo assim? Tradicionalmente, quando a gente falava em drogas, a gente falava em 3 elementos de um triângulo. O sujeito, a substância e o meio ambiente, né? O que acontece é que as pessoas tendem a colocar um peso demasiado na substância. A gente pode dizer que não é a droga que faz a dependência, é o homem que transforma aquele elemento álcool numa droga que vai prejudicar a vida dele e a vida dos outros. Porque o álcool pode ser elemento de convivência, como ele dizia. E isso vale para a cocaína também, porque a gente sempre tende a falar como se isso valesse para o álcool, como se isso valesse para a maconha. Agora, algumas pessoas, entre 10% e 15%, vai apresentar um problema pelo uso da droga. 1 em cada 5 moradores de cidades no Brasil, entre 12 e 65 anos, já experimentou alguma droga ilegal uma vez na vida. Se o artigo 16 da lei fosse seguido à risca, eles deveriam ser presos de 6 meses a 2 anos. E na prática, quem é que vai preso? Aconteceu assim, foi que eu e mais 3 colegas fomos resolver fumar, né? Fumar, e aí o que aconteceu? Estávamos fumando no estacionamento da polícia militar, nós não sabíamos, estávamos fumando, e parece que alguém da rodoviária nos denunciou. Não, quando nós chegamos, o policial queria nos empurrar no artigo 12 como traficantes e formação de quadrilha. Ele viu 2 negros assim, ele olhou pra gente e, esses malucos aí, vamos empurrar o 12 pra eles, tem cara de traficante. Durante 2 horas ali dentro da delegacia, passamos o pior do que eu pude passar em toda a minha vida, assim. Eu acho que se não fosse o Rodrigo, dando maior moral, conversando, conhecendo nossos direitos, eu acho que não estaria assim numa boa. Nós estávamos perdidos, assim. Eu acho que eu estaria sendo visto como traficante, acabou botando a gente no artigo certo, que era o 16, né? Como porte e aquisição. E foi aí que tudo gerou essa bola de neve, né? Que aí agora a galera vai ter que pagar uma multa aí do governo, passa R$150. E, no caso, outra parte vai ter que fazer trabalho voluntário de nós 4. Metade dos soldados americanos no Vietnã usavam maconha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ração militar dos soldados franceses chegava a até 1 litro diário de vinho. É comum ver meninos de rua usando tiner ou cola de sapateiro. O prazer, a fuga, o vício, o ritual. O mundo usa drogas. E como percebemos as drogas e o seu consumo, faz parte da dimensão subjetiva. O que aconteceria se todo mundo alterasse sua consciência agora? E só de vez em quando?
Qual é o limite? Você já ficou alterado? Fora de si? Fora de si não, mas já fiquei alterado de raiva, assim. Alterado? Já. Eu nunca fiquei alterado por nenhuma substância ilícita, isso eu posso te garantir. Geralmente é quando eu jogo jogos eletrônicos, fico um pouco mais agressivo. Uma pessoa que tá fora de si é capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? Não me sinto bem estando perto de alguém alterado. Parece que isso passa um pouco pra gente, né? Em vez de tu vai bebendo, assim, tu vai sentindo uma onda muito louca, tu vai ficando meio tonto. Eu só acho que as coisas que fazem mal a um indivíduo ou a terceiros devam ser proibidas, como drogas ilícitas e outras coisas. Eu não acho um problema ficar alterado. Não sei se seria bom, que o que é proibido é bom, sabe, né? Eu acho que todo mundo tem direito de ficar alterado. Eu acho que isso faz parte da natureza humana. Você sentir uma sensação diferente é que nem tu ir num parque de diversões. Tem que saber dosar, a substância, por qualquer que seja. O meu nome é Marcílio Cavalcante Lima, eu tenho 44 anos, eu uso drogas desde a minha juventude. Quando você faz a discussão só da visão médica ou só a visão policial, você deixa de discutir o essencial, que é a questão cultural. O uso de droga do ponto de vista da cultura, né? O uso de droga faz parte da condição humana. Desde que esse uso não cause dano a terceiros, de respeito à vida íntima e privada, portanto, não cabe ao direito nem ao Estado intervir sobre esse uso. E como a gente tinha essa experiência de uma parcela de usuários que sofreram com esse uso e a experiência de uma outra parcela de usuários que usam sem ter nenhum tipo de sofrimento, a gente resolveu começar a discutir com esses segmentos a possibilidade de a gente se organizar para fazer valer os nossos desejos e os nossos direitos. Ou seja, o que é que a gente disse? Nós queremos participar da elaboração e execução da política para todo tipo de usuário de droga. Defesa do direito do usuário de poder dispor livremente do seu corpo e de sua mente, podendo até experimentar estado de alteração de consciência com o uso de droga. A gente trabalha na perspectiva do bem-estar social do usuário. Então, se eu sugiro a um usuário que evite enrolar o baseado em papel de caderno ou em papel do chão e use uma seda, né, com menos corante, com menos contaminante, eu estou evitando um dano no aparelho respiratório. Todos os estados do país têm alguma associação, alguma rede de redução de danos ou de redutores de danos. Há um processo de conscientização de que é possível um uso um pouco mais saudável, né? Um uso sem tantos danos. Quando a gente tenta pensar no campo da moral, talvez a gente não trabalhe com a estratégia de redução de danos, porque não vai pela lógica da repressão, né? Da punição. Então a gente tem que pensar dentro do campo da ética e dos direitos humanos, e realmente entender que é uma melhor estratégia para trabalhar com usuários de álcool e outras drogas. Só nos Estados Unidos, a guerra contra as drogas consumiu entre 1980 e 98 214,7 bilhões de dólares. Essa guerra mata mais que o uso de drogas. A repressão cura a compulsão? Tentei, uma vez passei uma semana sem usar, mas aquela coisa, fiquei nervoso, né? Veio aquela abstinência, fiquei nervoso, agredindo todo mundo. No momento em que a dependência foi aumentando, né? Cada vez mais, e que o comportamento dele foi também alterando, foi se tornando muito difícil. Procurei o tratamento, uma quarta-feira, me droguei muito e fiquei de um jeito que eu não conseguia ficar em pé. E até que um vizinho veio, me pegou nos braços para casa. E no dia seguinte eu procurei o tratamento. É porque foi uma decisão dele, quando ele caiu na real, de que ele realmente, de que ele precisava do tratamento. Então foi uma esperança. Dentro do tratamento tem que existir a sua força de vontade e o seu querer de deixar a droga. É um desafio muito grande, né? Persistir, o diálogo é o melhor caminho e a doação de amor. A família torna-se muito importante porque o viciado em si, ele se sente assim rejeitado, não só pela família como pela sociedade. O melhor caminho, como experiência própria até, não é reprimir. Me sinto bem. Bem, hoje eu vou pra festa, me divirto, bato minha pelada, converso com amigos e, entendeu? Não tem mais aquela vontade. E assim, a droga passou assim,
Eu hoje tenho medo. Quando fala a palavra droga, me dá aquele medo assim dentro de mim, entendeu? Violência. Quem dá um tapa, financia. Se você vai comprar, você já sabe o preço. O que eles ouvem, na maioria dos lugares onde eles vão pedir ajuda, é o discurso diga não às drogas. Só que esse é o problema deles. Se eles soubessem dizer não às drogas, eles não precisavam ser tratados. A compulsão, ela é o sentimento mais, não digo um sentimento, né? Foi a reação mais forte que eu tive a alguma coisa, né? Uma reação de, não, eu quero de qualquer jeito. Foi quando eu percebi que que quando eu tinha que arrumar um jeito de conseguir, entendeu? Daí eu falei, não. Tipo, eu comecei a perceber que eu não ia conseguir parar, entendeu? Que era uma coisa que era mais forte do que eu. No fim da década de 90, a Escola Paulista de Medicina realizou um estudo pioneiro com dependentes de crack. A maconha não é a porta de entrada para dependências mais graves. Mas tem um estudo nosso, que eu até brinco, que a gente, de uma certa forma, mostrou que a maconha pode ser uma porta de saída para as dependências mais graves. O que foi? É um estudo nosso, que foi pioneiro, que foi publicado numa revista americana, onde um grupo de dependentes de crack, muito graves, essa dependência, eles perceberam que a única forma que eles conseguiam suportar o fato de não usar o crack era se eles usassem a maconha. A maconha, ela entrou num aspecto, ela entrou num lugar onde tinha um vazio, que era assim, poxa, eu tô com vontade, eu não tenho o que fazer, eu já tomei remédio, não tenho mais o que eu fazer, para onde que eu vou correr, entendeu? Normalmente a nossa postura era, olha, não, é droga também, você vai usar uma outra droga, dá na mesma, você vai continuar dependente. Mas esse relato começou a ser tão frequente entre os usuários de crack que a gente resolveu, vamos dizer assim, apostar nessa ideia. Vamos ver o que acontece. Então a gente acompanhou um grupo de usuários de crack durante o período de 1 ano e nesse período eles iam tentando substituir o crack pela maconha. Bom, nós ficamos muito surpresos com os resultados, porque 68% desses dependentes de crack, eles simplesmente abandonaram o crack depois de 3 meses. Ou seja, é uma taxa muito mais eficaz do que qualquer projeto de tratamento, né? E a segunda preocupação nossa seria, olha, mas eles devem ter ficado dependentes de maconha. Ainda que a dependência de maconha seja menos agressiva, menos danosa que a de crack, é um problema também. Mas depois de 6 meses, nenhum deles estava mais usando maconha. O legal é que o PROAD não é um lugar onde as coisas são rígidas, é daquele jeito e tem que ser assim. Lá se você não se adapta ao tipo de tratamento que você está tendo, você conversa com o médico e ele te encaminha para um outro tipo de tratamento. Os melhores efeitos de um tratamento são quando você associa diversas estratégias. Então a gente usa medicações que diminuem essa impulsividade ou que fazem o indivíduo tolerar melhor a ausência da droga. E a gente usa também técnicas de psicoterapia no sentido de modificar situações ou melhorar a maneira do indivíduo se desempenhar na vida ou até reestruturar a personalidade, depende de cada caso. Você só percebe que você está viciado, você não percebe que você vai ser um viciado, que você está ficando viciado. Você vai curtindo, vai usando. Se não fosse bom, ninguém usava, né? Se não fosse gostoso na hora. Mas aí depois começa a perceber que tem prejuízo também. Vários medos, valores, desejos, lembranças transformam como percebemos a alteração da consciência. É uma outra dimensão que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso e faz toda a diferença. Várias pessoas participaram da realização deste programa. Gente que consome drogas como açúcar, chocolate, cigarro, álcool, guaraná em pó, refrigerante, café, entre outras substâncias que podem alterar nossa consciência.